Bom dia, professores! É um prazer estar com vocês hoje aqui no ESPEN. Eu sou a Cíntia Sargo, eu sou pesquisadora no Laboratório Nacional de Biorrenováveis do CNPEM e eu trabalho no grupo de desenvolvimento de plataformas microbianas e de bioprocessos. Antes da gente começar a falar sobre o tema da apresentação de hoje, eu queria demonstrar o meu carinho e admiração pelo trabalho que vocês vêm realizando com jovens e não tenho dúvida alguma de que isso será fundamental para a gente transformar o nosso país e o nosso mundo. Então, desde já deixo o meu agradecimento a todos vocês. E o tema da apresentação de hoje, de agora, né, é sobre a fermentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre os segredos envolvidos nela, né? É um processo que vem sendo considerado uma arte milenar e que hoje tem grande relevância na indústria de transformação. Bom, e toda vez que eu falo sobre fermentação, eu gosto de começar com a mesma pergunta. Quem aqui que não gosta de comer um pão quentinho a qualquer momento do dia? Eu acho que pão é uma unanimidade, né? E ele é considerado um dos melhores exemplos da importância da fermentação e, inclusive, se confunde com a história da humanidade, né? O Clelton, durante a apresentação dele sobre biotecnologia e seus avanços, já falou um pouquinho sobre a questão do pão, da cerveja e do vinho, né? Que vem sendo produzidos há milhares de anos, sem mesmo se entender o que estava por trás dessa ciência, né? Muitos povos, inclusive, associavam essa transformação do trigo em pão, da cevada na cerveja, associavam isso a algo divino, né? E depois de muitos e muitos anos de muita pesquisa, que se descobriu o que realmente estava por trás dessas transformações incríveis que ocorrem durante os processos fermentativos. Foi em 1860 que Louis Pasteur, um importante cientista francês, desvendou esses mistérios envolvidos na transformação, no caso da uva, no vinho. Então, de acordo com Pasteur, essas transformações estavam associadas à ação de micro-organismos quando na ausência de oxigênio. E por isso Pasteur deu o nome a esse evento de La Vie sans l'air, que significa a vida sem ar. Então, de acordo com Pasteur, a fermentação era um processo onde a glicose era parcialmente oxidada a diferentes produtos, dependendo do metabolismo no micro-organismo. Então, a partir da fermentação, na ausência de oxigênio, a gente consegue produzir ácido lático. A partir do metabolismo da bactéria Lactobacillus, que é bastante relevante aí para a produção de diferentes tipos de queijo, de iogurte, dos leites fermentados. Ou também, a partir desse processo, é possível produzir etanol e gás carbônico ao utilizar a levedura Saccharomyces, que é aquela mesma que nós utilizamos na produção do pão. E, além do pão, a gente consegue produzir cerveja, vinho e uma infinidade de outros produtos. Da mesma forma, é possível também gerar acetato, um dos principais ingredientes do vinagre, né, a partir da ação da bactéria Escherichia. E por último, aqui eu trago o exemplo da produção de acetona mais gás carbônico, aquela acetona que normalmente utilizamos para tirar o esmalte, né, que é gerada a partir da ação da bactéria Clostridium. Muitos livros, hoje em dia, já trazem uma definição de fermentação mais abrangente. Então, nesses livros mais atuais, fermentação considera também os processos conduzidos na presença de oxigênio. Sendo assim, toda vez que eu for falar de fermentação hoje, considerem processos na ausência e na presença de oxigênio, tudo bem? Bom, na presença de oxigênio, a gente consegue ter uma oxidação mais significativa, né? Gerando produtos, por exemplo, como o ácido cítrico, que é aquele gostinho de limão que a gente encontra em vários refrigerantes, em materiais de limpeza, em produtos de beleza também, né? Ou também um processo utilizado para a geração de leveduras,
né? Então, quando a gente pensa em fazer um pão, a gente pega aquele saquinho ou aquele tablete de fermento. Para ser gerado esse fermento, é necessário uma fermentação na presença de oxigênio. A fermentação a nível industrial surge como uma demanda das grandes guerras mundiais. Então, apesar dessas guerras terem trazido muita dor, perda de entes, miséria para a sociedade, ela teve um impacto muito importante para a ciência mundial, né? E principalmente quando a gente fala de fermentação. Então, durante essas guerras, importantes processos fermentativos industriais foram desenvolvidos e estabelecidos, como é o caso, por exemplo, da produção do glicerol. Então, até a Primeira Guerra Mundial, o glicerol ele era gerado apenas por vias petroquímicas, né? E durante a Primeira Guerra Mundial houve um aumento muito grande da demanda desse insumo que era empregado na produção de explosivos. Então, por isso, na Alemanha, desenvolveu-se um bioprocesso utilizando açúcar de beterraba como substrato e a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma levedura que utilizamos na produção do pão. Da mesma forma, na Segunda Guerra Mundial, tivemos um importante bioprocesso sendo desenvolvido, um bioprocesso referente à produção de penicilina, que já havia sido descoberta anteriormente, mas durante a Segunda Guerra Mundial e devido a necessidade de curar muitos soldados feridos nos campos de batalha, então foi desenvolvido esse bioprocesso utilizando também açúcar de beterraba, mas dessa vez usando um fungo, o fungo Penicillium, né? E o desenvolvimento desse bioprocesso tem impactos que são vistos até hoje, né? Então, doenças que antigamente eram fatais, como pneumonia, sífilis, tuberculose, hoje são facilmente tratadas, né? E hoje ainda a penicilina é o principal antibiótico utilizado mundialmente. De acordo com muitos autores, hoje o desenvolvimento de processos fermentativos promete uma verdadeira biorrevolução. Isso graças aos avanços que temos observado na área de biotecnologia, na área de biologia sintética, assim como o Wesley já trouxe hoje para vocês, na apresentação dele referente à ferramenta de CRISPR-Cas, que tem revolucionado a construção de micro-organismos eficientes, né? Então, a partir desses micro-organismos, é possível aproveitar de forma interessante substratos renováveis, como é o caso da glicose, do glicerol, que é um resíduo abundante na indústria do biodiesel, açúcares presentes em materiais lignocelulósicos, como bagaço de cana-de-açúcar, sabugo de milho, casca de mandioca, casca de coco, né? Aqui no Brasil há uma infinidade de possibilidades de aproveitamento desses resíduos, além também de converter gases que hoje são problemáticos para o nosso meio ambiente, como por exemplo CO2 e metano, converter todos esses substratos em uma infinidade de bioprodutos, seja na área de combustíveis e de energia, seja na área da indústria têxtil, de alimentos, na agricultura, a partir do desenvolvimento de bioinoculantes sustentáveis, né? Seja também para a produção de enzimas, para a produção de bioplásticos e até mesmo para a produção de drogas e fármacos, né? E falando nisso, a gente não pode deixar de falar, nesse momento, sobre a importância dos processos fermentativos durante a pandemia. Então, graças a esses processos, hoje nós já temos uma infinidade aí de vacinas disponíveis pelo mundo e que tem salvado todos nós, certo? Então, mais um ponto positivo aí para os processos fermentativos. Mas como produzir esses bioprodutos em larga escala e com preço competitivo? Então, para responder isso,
a gente precisa falar um pouquinho sobre a área de bioprocessos, em que é necessário desenvolvê-los de forma eficiente e de forma que sejam bioprocessos robustos também, que não tenha grande variação ao longo do tempo. Então, esses bioprocessos, eles são compostos por 3 partezinhas. A primeira delas é o upstream, que é o início do processo, né? Seja na seleção do micro-organismo que vai ser utilizado, na seleção do meio de cultivo, que também vai ser ideal para esse micro-organismo, né? Então, depois disso, a gente vem com a segunda etapa, que é a etapa de fermentação, que é a que a gente tem falado agora, e por fim, o downstream, que é a etapa de purificação, gerando então o produto que vai para a prateleira do consumidor, né? Falando especificamente sobre a fermentação, existem 2 estágios para que ela ocorra. Um estágio inicial, onde você quer avaliar ainda a performance do seu micro-organismo. Então, para isso, normalmente se trabalha em frascos chamados Erlenmeyer, onde nós incubamos o micro-organismo em uma dada temperatura, com uma leve agitação. E depois que a gente já tem alguns avanços com relação ao entendimento sobre esse micro-organismo e a dinâmica relacionada à produção desse produto, então, depois disso, passamos a trabalhar numa escala mais próxima àquela industrial. Então, para isso, utilizamos os bioreatores. E é sobre eles que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, bioreatores são tanques recipientes onde são realizados os processos fermentativos, seja em escala de laboratório, escala piloto, até em escala industrial. Mas qual que é a importância desses bioreatores, né? O que eles têm de diferente? A relevância deles para os processos fermentativos é que eles são capazes de monitorar um processo e, além disso, eles controlam as condições de fermentação para favorecer a produção, seja de células ou do teu bioproduto de interesse. Mas tudo bem, entendi que consegue monitorar e controlar, mas controlar o quê, né? Então, a gente tem alguns fatores de extrema relevância para uma fermentação. Entre elas, a gente pode destacar o pH e a temperatura. Ambas são fatores intrínsecos dos micro-organismos. Então, cada micro-organismo tem uma faixa de pH e temperatura que chamamos de faixas ótimas, onde eles vão ter um metabolismo mais acelerado se trabalharmos nessas faixas ótimas. Outro fator bastante relevante é em relação à aeração. Como eu comentei no começo da apresentação de hoje, as fermentações elas podem ocorrer na presença de oxigênio ou na ausência dele, né? E quando estamos trabalhando com micro-organismos aeróbios em processos aeróbios, é necessário então a gente garantir uma boa aeração. E para isso, então, os bioreatores se tornam fundamentais, porque eles conseguem medir ao nível de aeração e manter no nível adequado para aquele teu bioprocesso em específico. E, por fim, a gente também não pode deixar de falar sobre agitação. É algo relevante para os bioprocessos, uma vez que, além de manter homogêneo aquele sistema formado por meio, formado pelas células e pelos gases presentes ali dentro, então é um sistema trifásico, né? Então, além de manter homogêneo, a agitação é importante para facilitar a transferência de nutrientes para dentro da célula. Hoje temos uma variedade de tipos de bioreatores disponíveis. E a escolha da configuração do bioreator vai depender muito da aplicação desse bioprocesso. Então, hoje temos bioreatores específicos para fermentações com microalgas, ou bioreatores mais adequados para trabalhar com células que são mais sensíveis, como, por exemplo, as células animais. Há bioreatores mais específicos para fermentações em meio sólido, né? E
Aqui eu vou destacar o bioreator de tanque agitado. Isso porque mais de 90% dos reatores utilizados industrialmente são dessa configuração. Então, por isso, quero mostrar para vocês um pouquinho todas as partes envolvidas nesse tipo de bioreator. Aqui eu trago alguns componentes e acessórios presentes nos bioreatores de tanque agitado que fazem com que esse tipo de bioreator seja diferente dos demais. Mas, de qualquer forma, todo bioreator está sempre associado a algum computador, algum software responsável por controlar a fermentação. Então, lembra que eu falei que um dos aspectos positivos em se trabalhar com bioreator é a questão de controlar o processo fermentativo? Então, para isso ele tem que estar associado a um software, a algum controlador, certo? Então, aqui, por exemplo, no computador, o operador do bioreator vai inserir os parâmetros que ele quer que sejam mantidos. Então, por exemplo, se eu tenho um micro-organismo cujo pH ótimo é 7, então eu vou colocar essa informação nesse software. O mesmo eu vou fazer com a temperatura, com o oxigênio dissolvido, com a agitação que eu quero, e eu consigo impor diferentes parâmetros para serem controlados. Né? Então, voltando aqui aos componentes do bioreator, o primeiro que eu vou destacar é a presença de um motor que está ligado ao impelidor. Esses impelidores são como pás. Então, o motor vai fazer com que haja uma agitação, possibilitando a homogeneização do meio e aquela questão que eu já comentei de transferência, de facilitar a transferência dos nutrientes para dentro da célula, né? Outro componente são os sensores, né? Então, primeiro eu vou mostrar aqui o sensor de oxigênio dissolvido. Então, esse sensor, ele mede o teor de oxigênio dissolvido nesse caldo fermentativo e dependendo do que o operador colocou como informação, né, o bioreator vai enviar ou não mais gás, mais oxigênio para dentro do bioreator para manter aquela condição ótima que foi setada. Né? Outro sensor que temos é o sensor de pH. O mesmo vai acontecer, então ele vai medir o pH e, caso necessário, ele vai atuar, mandando ácido ou base de modo a manter no pH ótimo estipulado pelo operador. Também temos um sensor de temperatura e da mesma forma que os demais ele vai atuar. Então ele vai medir a temperatura no interior do bioreator e quando necessário ele vai atuar para aquecer ou para resfriar esse caldo fermentativo. Mas acredito que todos fiquem curiosos para tentar decifrar o que está acontecendo dentro de um bioreator de fato. Então, se por exemplo eu juntar glicose e outros componentes essenciais para o crescimento microbiano, como fonte de nitrogênio, fonte de fósforo, enxofre, vitaminas, minerais, né? Juntar tudo isso com a bactéria Lactobacillus, por exemplo, que eu vou observar aqui dentro do bioreator. Então, se a gente tiver uma lupinha, o que a gente vai observar é o consumo do açúcar fornecido e a geração dos produtos. Então, no caso aqui, como eu estou trabalhando com a bactéria Lactobacillus, o que eu poderia observar é a geração do ácido lático, que é essa curvinha representada em azul, e um subproduto que seria o ácido acético, né? Então, pensando que eu quero desenvolver um bioprocesso para a produção apenas do ácido lático, eu tenho que ver uma maneira de minimizar essa produção do ácido acético, que ela está atrapalhando, né? Então, a minha bactéria, ela está se alimentando do açúcar, então gastando carbono para produzir não só aquele produto de interesse, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Essa é uma pergunta que todos que trabalham com bioprocessos e com processos fermentativos se fazem. Então, como eu consigo aumentar a produção do meu produto de interesse e diminuir a produção de um subproduto ou de algum componente tóxico?
Então, para isso, existem vários estudos que podem ser realizados a fim de melhorar a performance fermentativa. Aqui eu destaco 3 tipos de estudos diferentes. Primeiro, a gente pode identificar qual que é a temperatura, pH, nível de aeração ótimo para o micro-organismo e o produto de interesse. Lembrando que, às vezes, para o micro-organismo, aquela temperatura e o pH estão ótimas, mas para o bioproduto já não é mais suficiente. Então, tem que haver um certo casamento entre o que é ótimo para o micro-organismo e o que é ótimo para a estabilidade do teu bioproduto, né? Um segundo tipo de estudo é em relação à otimização do meio de cultura para o processo. Então, como eu já mencionei, esse meio de cultura ele é composto por fontes de carbono, por fontes de nitrogênio, sais minerais, vitaminas, dependendo do micro-organismo, né? Então, é necessário haver um estudo de otimização para entender que componentes que realmente aquele micro-organismo necessita para gerar o produto de interesse. E o terceiro estudo que eu trouxe aqui é em relação à avaliação de diferentes estratégias de fermentação. E é isso que eu vou focar um pouquinho agora. A primeira estratégia que eu trago é o modo batelada. Essa estratégia é a mais simples de toda e é aquela que requer bioprocessos e bioreatores menos sofisticados, quando comparado às demais que eu vou apresentar também. Então, no modo batelada, a gente carrega os bioreatores com todo o conteúdo do meio de cultura, inocula o micro-organismo e inicia a fermentação. E depois disso, nada mais é adicionado ao bioreator e não há nenhuma retirada também. Com isso, a gente pode garantir que o volume de fermentação é constante durante todo o processo. Então, se a gente observa aqui esse gráfico ao lado, a gente tem um esqueminha que representa a cinética de um processo em batelada. Então, em vermelho, a gente tem a quantidade de açúcar variando ao longo do tempo, né? Então, você vê que há um consumo do açúcar, ao mesmo tempo que há uma produção do teu produto. À medida que acaba o teu açúcar, obviamente, não há mais produção do teu produto, né? A segunda estratégia de fermentação é a batelada alimentada, que diferentemente da estratégia anterior, aqui a gente pode iniciar apenas com inóculo e ao longo do tempo ir adicionando de forma gradual o meio de cultura. Isso é bastante interessante quando a gente pensa em trabalhar com meios que apresentam algum componente tóxico. Isso acontece, por exemplo, quando trabalhamos com resíduos de bagaço de cana-de-açúcar, com sabugo de milho, né? Então, devido a todo o processo para obtenção do açúcar desses materiais, a gente acaba gerando alguns componentes que para alguns micro-organismos podem ser tóxicos. Então, você vai alimentando de forma gradual, devagarzinho, e o seu micro-organismo pode ser que não sinta muito a presença desse componente e continue a fermentar de forma eficiente, né? Aqui a gente tem aquele mesmo gráfico mostrando como que seria uma cinética obtida em fermentações em modo batelada alimentada. Então, aqui vocês podem observar em vermelhinho a variação do açúcar ao longo do tempo. Então, nessas fermentações em batelada alimentada, a gente tem que ter um cuidado em estabelecer uma estratégia de alimentação eficiente para que ele não acumule muito, né? Então, a gente não vai acumular muito açúcar, também não vai acumular muito dos componentes inibitórios, né? E com isso a gente consegue garantir uma elevada produção do teu produto. Então, para a gente
elaborar estratégias eficientes de alimentação, é necessário um elevado conhecimento do metabolismo do micro-organismo e muitas ferramentas computacionais são necessárias para o estabelecimento da estratégia ótima de alimentação. E por fim, nós temos o modo contínuo, ou seja, nesse tipo de fermentação nós alimentamos continuamente o meio de cultura e ao mesmo tempo retiramos caldo de dentro do bioreator, de modo a sempre manter o volume constante dentro do bioreator. Isso é algo que caracteriza essa estratégia de fermentação. Quando a gente observa aqui esse gráfico que representa a cinética, nós observamos que a quantidade de açúcar dentro do bioreator é mantida sempre igual, do mesmo modo que a quantidade de produto também é mantida igual. Esse tipo de fermentação ela é bastante presente na indústria, né? E ela tem como objetivo você diminuir o tamanho dos equipamentos dessa indústria, mantendo uma alta produção do produto de interesse. Acho que deu para perceber que durante esses estudos de fermentação é possível gerar um grande número de resultados, de dados, né? Então, graças aí aos esforços computacionais, aos avanços, né, na área de computação, hoje a gente consegue analisar esses resultados de forma integrada e de forma muito mais eficiente, né? Então, hoje a gente consegue juntar os resultados obtidos nas cinéticas de fermentação com resultados que temos a respeito do metabolismo dos micro-organismos, graças aos avanços na área de genômica, além de informações importantes sobre as leis da termodinâmica que governam os nossos micro-organismos. Então, juntando todas essas informações, hoje a gente consegue fazer uma análise in silico, ou seja, uma análise computacional, para que a gente tenha realmente um processo otimizado. Quando falamos de processo otimizado, não estamos pensando apenas em aumentar a produção do nosso produto, né? Mas quando a gente fala de processos industriais, também é importante a gente pensar na diminuição do custo de produção e, sem dúvida alguma, não podemos deixar de lado a importância de diminuir os impactos ambientais referentes àquele processo. E quando a gente fala nesse tipo de otimização, a gente também não pode só pensar na etapa de fermentação, né? Então, todo o bioprocesso, desde a etapa de desenvolvimento do micro-organismo, a etapa de fermentação e a etapa posterior de purificação, necessitam estar integradas e interagindo ao longo de todo esse processo. Então, especificamente falando da fermentação, após esses estudos de otimização da fermentação, é necessário que a gente passe informações para a equipe de desenvolvimento do micro-organismo, para que aqui tenha um novo desenvolvimento, um novo round de melhoramento e assim consecutivamente, né? O mesmo vale as informações da fermentação para a etapa de purificação. Então, aqui eu deixo a mensagem de que essa comunicação de diferentes equipes, de diferentes áreas e conhecimento é fundamental para o desenvolvimento do bioprocesso e dessa biorrevolução que é prometida e que a gente tanto espera ansiosamente. Por fim, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu queria só destacar então que a fermentação é um processo, né, é uma arte, é uma ciência que envolve várias áreas do conhecimento, não é só química, não é só biologia. Como eu mostrei, a gente tem muita interação com a área de computação, com a área de matemática, com a física também. Por fim, eu sempre gosto de falar que entender esses processos é muito importante tanto para quem está na cozinha, né, fazendo pão, fazendo aquele iogurte caseiro, como também, obviamente, para a indústria de transformação.
Então, muito obrigada a todos, espero que tenham aproveitado essa apresentação e que continuem a aproveitar essa grande escola que é o ESPM. Um grande abraço.